Paulo, Pode. obrigado. Tá, bem rapidinho, é só agradecer a presença aí do Fabrício, do Nelson e do Pedro. Acho que cada um dos três vai trazer insights bem interessantes do tema ESG por diferentes perspectivas, né? O Fabrício, um viés mais jurídico da coisa, tem atuações aí na CNI, na Fiesp, vai poder trazer bastante informação para a gente. O Nelson, com a questão mais ligada à norma. Tem algumas novidades em relação a normas da BNT que vão focar bem no tema ESG. E o Pedro, com uma visão mais de BNDES, estruturação e financiamento do setor. É um ponto que eu tenho bastante expectativa que, no médio e longo prazo, o tema ESG vai entrar cada vez mais nas necessidades dos projetos, nas exigências de pontuações do tema ESG nos projetos. Do ponto de vista de saneamento, o link com o tema ESG é direto, né? Especialmente na parte ambiental, ao levar água tratada, coletar esgoto, você está atacando diretamente esse ponto. E a questão social, sem dúvida nenhuma, você trazer para dentro do sistema uma pessoa que hoje não tem esgoto, que é quase metade da população brasileira, né? Uma boa parte ainda sem água, a parte social está sendo atacada. E falando um pouco do ponto de vista das empresas, né, que são as empresas que atuam nas FAMAs, a gente costuma citar que a gente tem 90% do PIB do saneamento brasileiro dentro das FAMAs, e muita gente da construção civil também. Vou dar um exemplo, por exemplo, dentro de casa, aqui da Sangobão, eu sou o diretor aqui, a gente já tem uma diretoria que cuida da parte de sustentabilidade, é um tema que, uma agenda que não volta mais, é uma agenda que só vai avançar, tanto o escopo 1 e o escopo 2, né, que as empresas têm que olhar para dentro e verificar as suas emissões, as suas neutralizações, os seus planos de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo para redução de emissão, quanto o escopo 3, que é o escopo logístico, né? Você levar o seu produto para a ponta cada vez procurando ser o mais eficiente possível e você comprar cada vez mais de fornecedores que tenham a questão da sustentabilidade, a questão da pegada de carbono e a questão da neutralização de carbono, a baixa emissão de carbono na sua cadeia, né? A Saint-Gobain hoje olha muito isso e a maioria, quase todas as empresas das famas já estão cada vez mais entrando nisso. Então, eu vou dar a palavra para quem entende do tema, mas é um tema que foi muito bem escolhido pela Luciana, porque é uma agenda que não volta mais atrás, a gente só vai ter cada vez mais essa sopa de letrinha e todo o arcabouço que ela nos traz de benefício, porque é uma necessidade que a gente tem para o planeta e o saneamento e a construção civil estão inseridas nesse processo. Então, eu dou a palavra aí para os três, agradeço novamente a presença de cada um deles, eu tenho certeza que daqui a gente vai vir, vão surgir muitas boas discussões sobre esse tema que a gente vai aproveitar bastante. Obrigado, Lu. E, bom, nós construímos esse workshop ESG no saneamento, estruturando um pouco para dar o conhecimento dessa leitura geral do ESG e depois trazer uma discussão que vai começar agora com o Nelson. Eu vou apresentar o currículo dele aqui, mas falando sobre a norma ESG, que vai ser, poxa, foi uma super diferencial, o Brasil saindo, tomando a dianteira, fazendo a primeira norma ESG do mundo, e que vai ser lançado oficialmente agora em dezembro. E o Nelson vai falar um pouco sobre ela aqui, e que vai virar uma ISO, parabéns à BNT. E depois vem o Pedro Bruno, do BNDES aí falando e tomando também já bom tempo, puxando essa linha de sustentabilidade. O Pedro trabalha bastante com a estruturação, né, que é o core dele, da estruturação aí no saneamento importantíssimo da gente trabalhar levando em consideração esses aspectos de sustentabilidade, com muito boas notícias de futuros financiamentos, ampliando o leque de financiamentos, levando em consideração esses aspectos, indicadores de ESG, especialmente no que tange a capacitação. Estamos em momento aí de indústria 4.0, é preciso pensar em capacitação das pessoas para atender todo esse novo mercado. Então, é uma discussão bastante interessante e a gente trouxe para o saneamento, porque saneamento nós estamos
uma crescente de investimentos para poder universalizar o saneamento básico no Brasil até 2030. Então, é importante que a gente trabalhe com ESG pensando nessa trajetória para que a gente consiga trabalhar de maneira preventiva, né? Já construindo um mundo aí mais bem preparado para as coisas que a gente vai enfrentar. Então, Nelson, deixa eu só falar um pouquinho do currículo dele. O currículo desses três é extenso, então são super profissionais aqui, mas o Nelson, ele é diretor de normalização da BNT, conta com 19 anos de experiência nacional e internacional na área de normalização, com foco em estratégia, inovação, gestão e tecnologia digitais. Aliás, em tecnologia digitais, ele é consultor da ONU para a transformação digital para os países em desenvolvimento, especialmente na África e na América Latina. Ele coordena trabalhos de normalização em mais de 250 comitês técnicos brasileiros, e aí isso inclui transformação digital, inteligência artificial, IoT, blockchain, aí vem aí uma gama enorme de produtos, de áreas, né, setores. Ele tem participação ativa em postos internacionais de liderança de governança da ISO, no TMB, no IT, SAG, enfim. Realizou processos de transformação digital de organismos de organização na Argentina, Chile, Colômbia, Bolívia, Peru, Angola, em vários países. Nelson, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por passar esse spoiler da norma, que é spoiler, que não está aí ainda na área. Tá Muitíssimo saindo obrigada do mesmo. forno, está saindo do forno a norma. Então, primeiro, queria agradecer muito o convite, Pedro e Luciana, o convite por estar aqui, agradecer a todos. Eu acho que o setor de vocês é um setor fundamental, que tem tantos impactos positivos na sociedade, reverbera em tantos níveis, e acho que o Pedro iniciou muito bem, e colocou muito bem, né, Pedro? Esse navio já partiu, this ship has sailed, né? Então, assim, esse é um caminho sem volta, porque o mundo já estabeleceu isso, e como fundamental para que haja uma transformação. E eu vou começar falando, eu vou compartilhar aqui minha tela, vou começar falando um pouco sobre transformação. Eu acho que é um momento em que nós estamos... deixa eu ver se eu consigo. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá, eu vou pôr em modo apresentação. Então, a norma, a gente tem a prática recomendada, mas é um documento normativo, de conceitos e diretrizes e modelo de avaliação para organizações em ESG. Mas a gente começa com o próprio mundo, né? A gente está num mundo em forte transformação, e as próximas décadas serão de muito impacto em transformação. Nós temos as mudanças climáticas, a premência de mudança da transformação da matriz energética, as políticas para redução das emissões, né, e atingir net zero, como vocês mesmos já iniciaram falando. Também as mudanças e exigências de comportamento e padrões sociais, né, que existem demandas sociais muito importantes no mundo, e as próprias mudanças tecnológicas e novo modelo produtivo que influenciam bastante o mundo. Só recapitulando, mostrando um pouquinho da questão climática, né, eu acho que boa parte já conhece, mas é interessante ver o que tem ocorrido nas temperaturas médias globais nos últimos 100, 120, 140 anos. E, claramente, a gente vê uma curva de ascensão, já estamos praticamente a 1 grau mais elevado. 1 grau parece pouco, gente, mas 1 grau serve para derreter toda uma geleira, né? Sair de 0 para 1, a gente derrete bastante coisa. Só lembrando, o que nos separa da era do gelo, da última glaciação, em que nós tínhamos mamutes andando em Paris, e tínhamos 1,5 km de gelo em cima de Nova York, é uma diferença média de 3,5 graus. Então, assim, quando a gente fala em 1 grau, 2 graus, isso é de temperatura média global. Isso não é pouco, é bastante em termos de termodinâmica. Tá? Algumas informações só para esquentar o debate.
a atividade solar, no fundo, tem diminuído nos últimos anos, né, nos diferentes ciclos. E, apesar disso, a temperatura continua subindo. Então, alguém poderia falar, não, mas o Sol está mais ativo. Não, não está. O Sol está menos ativo. Se ele ficar mais ativo, a questão pode ficar mais complexa, inclusive. Né? E nós estamos entrando agora, a partir de 2022, num novo ciclo de maior atividade solar, que vai culminar daqui uns 3, 4 anos. Então, a gente tem ainda esses ciclos naturais. Um outro ciclo... Bom, tudo isso nos leva a diferentes possibilidades de cenários. Né? A nossa meta atual é tentar manter a média de aumento global em 1,5 graus. Né? O que, segundo diversos estudos aí, já está comprometido, teoricamente, pela inércia termodinâmica que a gente está gerando. E também porque não está ocorrendo, na verdade, uma diminuição significativa do consumo e das emissões, do consumo de combustíveis fósseis. Bom, nós temos cenários aí muito mais graves, aí, com aumentos até de 3 ou 4 graus Celsius, que podem ser catastróficos, e é isso que nós temos que evitar. O ESG também tem a ver com isso, né? Nós vamos discutir logo mais à frente. Então, nós temos esse compromisso que foi estabelecido ano passado, ratificado esse ano, né? De manter esse aumento até 2050. Tem uma coisa que pouca gente conhece. A Lua gira sempre em torno da Terra, mas ela não gira igual. Ela tem um ciclo de quase 20 anos. 9 anos de um jeito, 9 anos de outro, em termos de angulação. Só que, gente, dependendo do ângulo que ela faz, ela tem um ciclo em que as marés vão ficar 9 anos mais tranquilas, ou seja, tanto baixas como altas, menos intensas, e depois ela entra num ciclo sempre de quase 10 anos, em que as marés são muito mais intensas. E olha só o que nós temos para 2030. 2030 se inicia o ciclo de alta oscilação lunar, que eles chamam de moon wobbling. Então, em 2030, a gente vai ter um efeito já acumulativo maior do aquecimento global, né? O aumento ali daquele ciclo de atividade solar, e a gente vai entrar no moon wobbling, né, mais ativo. Então, isso vai gerar uma ameaça para as áreas costeiras do planeta muito grande. Lembrando que boa parte da população e a maior parte do PIB global está dentro de áreas costeiras, né? Então, isso também tem a ver, obviamente, isso não é uma questão climática, né, a Lua, mas ela vai amplificar efeitos aí que nós estamos gerando. Né? E vamos pensar na energia, né? O mundo tem sede de energia, mas qual? Né? Ao que pese a evolução e o crescimento das energias renováveis, e é esse o nosso objetivo, é estimular cada vez mais isso, solar, eólica, biomassa, biocombustíveis, etc., ainda assim, se nós olharmos essa curva para 2050, nós não vemos uma diminuição significativa na barrinha do cinza para baixo, cinza, amarelo e vermelho. E o cinza, amarelo e vermelho são os combustíveis fósseis. E isso significa o quê? Que nós estamos bombeando carbono que está debaixo da Terra há mais ou menos 400, 500 milhões de anos e jogando na atmosfera, bilhões de toneladas todos os anos. Então, nós vamos precisar fazer um esforço muito maior do que estamos fazendo hoje, apesar ainda do sucesso e do crescimento da energia solar fotovoltaica e eólica, vai precisar ser muito maior o esforço, porque se isso ocorrer, aquele cenário de 1,5 grau não vai surgir, realmente não vai ser atingido, e a gente pode chegar em coisas muito piores. Então, e ESG tem a ver com isso, porque ele vai estimular novas escolhas e vai premiar novas escolhas. Então, voltando, exatamente escolhas que querem evitar o quê? Que querem evitar essas cenas que a gente está vendo sempre na televisão, né, no jornal, à noite, né, esses efeitos climáticos, e que têm consequências sociais, consequências econômicas, consequências individuais na saúde, etc., que estão afetando a todos nós. Não é coisa do futuro, né? A gente já sabe que isso já está ocorrendo ao nosso redor.
E um pouco da história do ESG, né? Na verdade, a gente começa com o desenvolvimento sustentável, né? Há décadas atrás, né? Com essa afirmação que eu acho muito interessante, que é atender às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações em atender às necessidades próprias. Ou seja, não é apenas pensar no curto prazo, resumindo, né? É pensar nas consequências e nos impactos a médio e longo prazo do que a gente está fazendo. Nós somos muito eficientes economicamente, mas nós precisamos pensar também nos impactos, na materialidade que pode ocorrer das nossas decisões, porque elas reverberam. Depois veio a questão do triple bottom line, ou seja, uma maneira de contabilizar de maneira integrada os resultados econômicos das empresas aliados aos resultados ou impactos sociais e ambientais, que já foi uma evolução no início dos anos 2000. Também no início dos anos 2000 cresce bastante a questão da responsabilidade social corporativa, a RSC, né? E conceitos como o engajamento das partes interessadas, ou stakeholders, e a consideração dessas necessidades e expectativas para a geração do que a gente chama de valor compartilhado, que é a intersecção do valor para a empresa, que é business, com o valor para a sociedade. Porque, em geral, é muito difícil você continuar sendo bem-sucedido numa sociedade fracassada. Então, a responsabilidade social traz essa visão integrada também com as partes interessadas estratégicas. Né? E isso é business, isso é um business que traz perenidade, né? É uma estratégia que traz perenidade aos negócios. Então, todos esses conceitos, como RSC, Social Responsible Investment, a própria ISO 26000, que é uma norma internacional de responsabilidade social, surgiram e cresceram a partir desse momento. E a parte de governança, que é muito importante, que é a promoção da transparência, integridade, a diversidade, a precisão, né, e ética no modelo de gestão, ela vai impedir sempre os conflitos de interesse e passivos de reputação, e passivos até econômicos, né, perda de valor das organizações. E nós vimos no passado até nem muito distante, casos em grandes corporações que, por questões aí de falta de transparência, tiveram impactos e perda de valor, grandes empresas globais. E a própria abertura aqui do mercado brasileiro, a reformulação da lei das SAs e o aumento de empresas listadas e abertas, né, promove e exige que a governança também seja mais aperfeiçoada, o que é muito bom, porque a governança está na base de tudo para uma organização. ESG realmente ela tem tudo a ver com riscos e investimentos, porque é uma maneira de você avaliar e extrapolar apenas os aspectos operacionais e econômicos das organizações e incorporar as ações, decisões, os fatores ambientais, sociais e de governança que podem gerar risco e também oportunidade para as organizações e que podem trazer impactos internos e externos, operacionais, financeiros e para o investimento. Então, o ESG acaba sendo uma ferramenta de avaliação, né? E tem tudo a ver com negócios. Vocês vão poder me confirmar, né, um pouquinho mais para frente, Fabrício, né, do BNDES, não é? É o Pedro. Pedro do BNDES, desculpa. Pedro do BNDES vai poder me confirmar melhor esses números, né? Mas, por exemplo, ao que consta aqui na Bloomberg, nós temos em assets under management no mundo, né, de ativos sendo geridos, nós já temos 41 trilhões de dólares classificados como fundos alinhados com os princípios ESG. Ou seja, não é pouco, né? É praticamente um terço do total, um pouco mais de um terço até do total que está circulando no mundo. Então, nós não estamos falando de algo emergente, algo inicial, é algo que já está bem consolidado até e cresce rapidamente. O BNDES, o Pedro vai poder também me confirmar melhor, né, pelo que eu pesquisei, o BNDES mesmo já tem uma linha de crédito de 2 bilhões, talvez tenha até mais, mas que eu vi que ele dobrou, inclusive, essa linha de crédito em 2022, era de 1 bi, foi para 2, e que consegue, para as empresas que atenderem um conjunto de critérios, reduzir
em até 35% o custo da remuneração do próprio banco. Ou seja, se você tem esses critérios atendidos, significa que você tem menos risco para para quem empresta o dinheiro, então a sua taxa de juros, que é a taxa que mede o teu risco, pode ser menor também. E aí a outra questão são as cadeias de valor, a abordagem em cadeias de valor, porque o ESG ele pode e acaba sendo cada vez mais requisito para o acesso ao mercado dessas cadeias de suprimento, para entrar como fornecedor de grandes cadeias, né, e longas cadeias. Então, e isso vai ter impacto para micro, pequenas e médias empresas. E essa é a nossa preocupação, a preocupação da ABNT. Né? Ou seja, ESG é oportunidade de negócio, porque ESG dá acesso a investimentos, é um crivo para acesso a investimentos, também é um crivo para acesso a crédito e é um crivo para acesso ao mercado de cadeias produtivas. E uma organização, ela sempre quer essas três coisas: acesso a investimento, acesso a crédito e acesso a mercados. Ou seja, ESG is business, sustainable business. Porque ele traz, então, nessa matriz de decisão, o estímulo a tomadas de decisão que são sustentáveis, transparentes e socialmente responsáveis. Aí, a minha pergunta lá atrás é: o ESG é importante, mas qual é ESG? Porque existem centenas de padrões ESG no mundo. Então, a nossa pergunta foi como fazer, qual é ESG e qual o risco de nós não termos um padrão. Porque quando a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela, não é que ela faz normas, nós fazemos padrões. Eu gosto muito da palavra padrão. E o padrão faz com que todos os atores consigam ver de maneira clara qual que é o trilho que ele tem que seguir para que possa ser reprodutível, para que possa ser seguro, para que possa trazer mais performance para um determinado processo ou produto. E o nosso objetivo é trazer competitividade, ou seja, como facilitar a adoção e incorporação dessa abordagem, que, como o Pedro tinha falado no começo, que já partiu, né, não tem volta, para as empresas brasileiras. Então, nosso objetivo foi criar esse padrão normativo para que a gente possa, empresas de qualquer porte, setor, e em especial as pequenas, que elas precisam ter esse esclarecimento. As grandes já têm suas equipes, né? Mas para todas, mas principalmente para as pequenas e médias, que elas possam compreender, entender os conceitos, poder se autoavaliar e poder incorporar isso no modelo de gestão. E também preparar as empresas e as cadeias produtivas brasileiras para que elas sejam mais competitivas e resilientes às exigências ESG que já estão aí, já estão batendo na porta de todos nós. Tá? Então, e essa resiliência vai ser importante para a nossa economia e sociedade. Então, nós criamos o projeto da prática recomendada, né? E essa prática recomendada, ela está baseada, primeiro, nós temos que recapitular um pouco essa novela aqui dos sistemas de gestão, que começa com a gestão da qualidade, 9001, vai para a gestão ambiental, gestão de responsabilidade social, gestão de risco. Todas essas são as grandes normas de sistemas da ISO, internacionais. Nós não precisamos reinventar a roda. Os grandes critérios de governança, meio ambiente, qualidade e sociais já existem. O que nós precisávamos é envelopá-los de maneira coerente, de maneira de simples compreensão, em um documento que é a PR 2030, em homenagem às metas do milênio de 2030, que é a nossa PR de ESG, que, no fundo, agrega os principais conceitos e critérios em um documento que tem uma abordagem multissistêmica. E essa foi a complexidade. E também, acho que o grau de profundidade do documento. Isso começou com uma iniciativa que a ISO teve lá no Conselho Técnico, onde eu participo, e aí trouxemos para cá para já começar com uma abordagem prática de desenvolvimento. Então, realmente, o Brasil hoje tem a primeira norma, ESG, que está saindo do forno, vai sair dia 14, tá? Ontem foi a reunião final de consulta nacional, foi tudo aprovado, então vocês estão sabendo em primeira mão. Tá? Nós elaboramos em conjunto com todos os setores da sociedade aqui, com mais de
mais de 200 participantes, com as grandes federações e confederações, pessoal da agricultura, indústria, comércio, serviços, setores como aço, construção, eletroeletrônicos, têxtil, vocês aqui do setor de saneamento. Então, e fizemos reuniões todas as semanas, desde abril, sem parar. Então, e esse é o título aqui do nosso documento. Terminamos recentemente, e nós temos os requisitos. E o objetivo desse documento é permitir que as empresas possam, primeiro, entender o que é ESG, os grandes conceitos e o contexto, e depois poder se avaliar, poder saber, perante os critérios fundamentais, ambientais, sociais e de governança, como que eu estou como organização, qual que é o gap que eu tenho, para que eu possa fazer um plano para melhorar a minha performance. Né? Então, a modelagem é composta pelos 3 eixos, ambiental, social e de governança, mas cada eixo tem temas e cada tema tem critérios. Então, nós temos aí 14 critérios ambientais, 15 sociais e 13 de governança. Nós temos uma graduação de nota de maturidade, que é uma régua de uma avaliação de maturidade, que tem uma explicação para tudo, nessa metodologia, que vai do elementar até o grau estratégico, que já é muito bom, e até ainda algo mais, que além dele ser estratégico para si mesmo, ele está ajudando a sociedade a se transformar, está influenciando e trazendo transformação para a sua cadeia de valor. E, para cada critério, nós temos os conceitos, descrições, boas práticas, a vinculação com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e fontes de informação adicionais. Esse daqui é a estrutura básica, o esqueleto do documento, e nós temos aqui as tabelas com os critérios fundamentais aqui, os ambientais, sociais e de governança. Nós temos, o importante é que nós temos uma abordagem sistêmica também dentro da PR 2030. Primeiro, a gente entende e traz o conceito de que a organização ela não é um ator isolado, ela não está agindo sozinha, a empresa não está isolada da economia, ela faz parte de um ecossistema econômico que, por sua vez, faz parte da sociedade e, por sua vez, também está contido no meio ambiente. Então, tudo que a gente faz reverbera nesses outros universos. Né? Nós temos também uma visão de que governança ambiental e social estão interligados, porém a governança é a base de tudo. Uma empresa não vai conseguir ser ambientalmente responsável se ela não tiver uma governança confiável. Então, a governança é o início e é o pano de fundo para o ESG. Ela é fundamental. E nós estabelecemos aqui o que a gente chama de jornada ESG, que são os 7 passos para a incorporação. Dos 7 passos, esse documento trabalha os 3 primeiros, entre conhecimento, incorporar na estratégia e diagnosticar a sua maturidade. Os próximos passos serão feitos em novos documentos, pelo menos 2, um sobre implementação dos critérios ESG no modelo de gestão e um último, que é a padronização do relato ou do report ESG, para evitar exatamente que haja o ESG washing ou greenwashing. A padronização ela traz mais segurança de que as pessoas e as organizações estão agindo conforme uma mesma sequência de critérios. Tá? Isso aqui foi o nosso trabalho, o nosso resumo. Foram mais de 160 reuniões no total que nós fizemos. Foram 31 plenárias com a de ontem. Enfim, nós aprovamos, tivemos mais de 500 comentários, mas aprovamos com toda a sociedade de uma maneira muito harmônica, muito fluida. Né? E as FAMAs e a ABNT com isso? Só estamos juntos pelo desenvolvimento sustentável, e não há setor, acho que mais básico para o desenvolvimento sustentável que o de vocês. Não é? Porque se eu puser aqui algumas estrelinhas, olha só, diretamente vocês estão ligados com erradicação da pobreza, saúde e qualidade, inovação e infraestrutura, água limpa e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis, vida debaixo da água, vida na terra. Vocês impactam positivamente em tudo isso com o trabalho de vocês. E mais,
indiretamente, ou num segundo nível, vocês também contribuem para energias renováveis, empregos dignos e crescimento econômico, combate às mudanças climáticas. Então, assim, o trabalho que vocês fazem, o trabalho que as empresas do setor de vocês fazem, estão na base para que o planeta chegue lá e se torne e atinja as metas que foram estabelecidas, e são metas muito desafiadoras. Então, eu queria parabenizar vocês, agradecer, é isso que eu tinha para dizer, e agradecer mesmo, e parabenizar o setor. Obrigado. Obrigada, Nelson, muito obrigada. A gente fica feliz, o saneamento vem trabalhando, realmente acho que as indústrias vêm no sentido de protagonizar esse desenvolvimento. Estou vendo que a Luana está aqui com a gente também, que é CEO do Trata Brasil. O setor vem e entende a responsabilidade do saneamento aí no tripé, né, do ESG. O impacto é grande, os investimentos são altos, além de conferir a dignidade às pessoas, o saneamento, nós temos que entregar, ser um modelo de sustentabilidade em todo o seu espectro. Então, fico muito feliz, não é isso, Luana? Você vai entrar aí também, como falando de... Não é? Só para finalizar, você me lembrou uma coisa. No planeta, nós já temos 6 bilhões de smartphones hoje, numa população de 8 bilhões de pessoas, o que é algo incrível da revolução digital, não é? Mas nós temos apenas 2,5 bilhões de sanitários decentes. Foi o dia do sanitário, esses dias, o Dia Mundial do Sanitário. Então, olha só o quanto ainda falta para essa parte, que é básica. A pessoa já tem o smartphone, mas ainda falta o básico. E isso é saúde, é segurança física, né? Por exemplo, na Índia, o caso de estupros, inclusive, é muito grande pela falta desses sanitários, né? Então, assim, o trabalho de vocês é fundamental. O trabalho de vocês reverbera em toda a sociedade, principalmente nas camadas menos favorecidas. Então, parabéns. O desenvolvimento do Brasil depende de vocês. Olha, SG é empatia, né? A realidade não está distante da gente, temos que olhar aí para todo o entorno. Para falar um pouquinho de como está o ESG, de volta daqui a pouco a BNT também, mas ESG no Brasil e no mundo, aí o Fabrício Soler. Fabrício, obrigada por ter aceitado o convite, é um super parceiro. Vou só apresentar um pouquinho do que faz o Fabrício. Fabrício, ele vai falar sobre o ESG no Brasil e no mundo. Ele é consultor da ONU para o desenvolvimento industrial e da CNI também para estudos de saneamento. Ele tem, publicações internacionais e nacionais como advogado referência na área de direito ambiental. Ele é coordenador do MBA executivo em ESG e dos cursos de gestão e direito dos resíduos na Trevisan Escola de Negócios. Ele é do novo marco regulatório do saneamento da OAB São Paulo e professor de pós-graduação da PUC São Paulo e da UFSCar. Ele é conselheiro independente em comitês de sustentabilidade ESG e também conselheiro da rede ACV. É diretor de divisão de saneamento básico da Fiesp e coordenador de saneamento da OAB São Paulo. É uma fera, né? Obrigada, Fabrício, além de ser uma pessoa muito especial. Obrigada, Fabrício, por estar aqui com a gente. E eu que agradeço, Luciana, agradeço, Pedro, a satisfação estar aqui com Pedro, Bruno, Pedro Henrique, Nelson, Luciana. Tivemos aqui a própria Luana, que esteve aqui, que está aqui conosco. E eu vou direto ao ponto. Primeiro, registrar um privilégio estar aqui neste grupo. Eu vou fazer uma passagem aqui, um cometa do SG, em 5, 10 minutos, para deixar alguns insights, porque o SG está no saneamento na veia, né? Os nossos números, lamentavelmente, são dramáticos e, sem dúvida alguma, você é do setor de SG, você está fazendo algo para a melhoria da saúde pública no Brasil, e de forma imediata, de forma direta, a correlação é umbilical. Então, eu vou trazer só alguns apontamentos para nortear aqui o nosso bate-papo, até para dar a dinâmica necessária, apenas 10 minutinhos, me comprometo a falar, são 5h13, prometo falar até 5h23, para a gente prestigiar aqui
o debate e o diálogo. Só deixa eu abrir aqui um minutinho. Conseguem visualizar? Sim. Então, vamos embora. Bom, pessoal, SG, acho que já foi aqui colocado, já foi explicado, já foi contextualizado. Eu trago apenas aqui um quadro de temas que perpassam. Outro dia eu fui dar uma palestra desmistificando o SG. Eu já começo com ele para falar, pronto, desmistificou, entenderam? Tudo isso aqui é SG. Então, quando eu estou falando de SG, no ambiental, eu estou falando de prevenção de impacto à mudança climática, uso eficiente de recursos hídricos, recursos naturais, recursos hídricos, biodiversidade, eficiência energética, prevenção e mitigação à poluição e contaminação, gerenciamento de resíduos, entre outros temas. Quando eu estou tratando do social, eu estou falando de relações de trabalho pautado no combate à assédio moral, sexual, saúde e segurança, diversidade e inclusão, leia-se, gênero, orientação sexual, raça, condição física e idade, prevenção e mitigação de impactos dos direitos humanos, relacionamento ético e transparente e não abusivo com consumidores e clientes, e prevenção e combate ao trabalho escravo infantil. E, finalmente, na governança, quando eu trato de governança, eu estou falando de transparência, conselho, de política de remuneração variável com metas socioambientais, uma governança para esse tema. Então, desde que tenha um departamento, um comitê, um conselho, o tema precisa estar institucionalizado na organização. Além disso, formalização de políticas e procedimentos de governança, auditoria, ética e transparência nas relações com stakeholders. Aqui, só para deixar claro, são alguns temas que perpassam o ESG. Não é que o ESG se limita, é apenas para que eu fui provocado a desmistificar o ESG para dar um pouco da abrangência dos temas que perpassam a agenda ESG. A Grant Thornton, ano passado, fez um estudo em que apontou, junto às empresas de capital aberto, 75% delas consideravam o ESG importante. No entanto, apenas 14% consideravam o ESG na tomada de decisão. Isso ano passado. 100% do setor financeiro já internalizou a agenda, o ESG como agenda prioritária. E 56% das empresas estavam sentindo já uma pressão com relação ao tema, um ano atrás. Quase 60% das empresas têm área específica para ESG. Quase 50% das empresas apontam o envolvimento do CFO. 50% das empresas já têm ações relacionadas à cadeia de valor. E participar de alguns comitês, conselhos, e fico muito honrado de ver que o CFO e o CEO, se não estão os dois, um deles certamente está na reunião, na discussão do comitê ESG. Então, assim, o tema não é tratado como de segunda prioridade, ele é tratado como prioritário, até porque os benefícios são esses: valorização da marca, melhora da reputação, redução de riscos e também, naturalmente, atração de talentos. No entanto, o estudo veiculado este ano pela Deloitte, que traz os 5 pilares de riscos empresariais, um deles é o ESG, que é tratado como importante, mas desafiador. E por que desafiador? Porque, em que pese entenderem o setor empresarial vê o tema como importante, 50% deles tinha dificuldade de compreender, mensurar, digerir. Então, volta lá no que eu estava comentando da desmistificação. E exatamente no começo, no diagnóstico, no inventário, no mapeamento do tema, para poder amadurecer essa agenda no âmbito da companhia. E eu adoro um estudo da UI, publicado ano passado, que é Guia ESG para CEOs. E é que eu sempre levo isso. Você quer começar a trabalhar com o tema dentro da companhia, ainda está um pouco perdido, junta aqui um profissional da área técnica, meio ambiente, recursos humanos, financeiro, jurídico, comunicação, sustentabilidade, forma um time com o CEO e começa a responder. Quais são as principais questões ESG que afetam o negócio? São pontos inegociáveis? 2, temos dados suficientes para tomar decisão? Atualizamos esses dados? Nossa visão sobre as questões presentes e futuras impactam as decisões estratégicas e os processos de inovação? 4, estamos implementando com sucesso as medidas necessárias, as mudanças necessárias para melhorar o desempenho ESG? 5, estamos nos antecipando às mudanças?
nos relacionamentos com os nossos investidores e stakeholders. Sexta, quais são os custos para financiar o plano ESG e como financiar essa mudança? E, finalmente, quais são os retornos financeiros esperados das diversas ações ESG? Então, se o setor, se a companhia, se a empresa passa a discutir, passa por esse tema, por essa agenda, pessoal, ou por esses questionamentos, vocês não tenham dúvida que as coisas começam naturalmente, né, ficar um pouco mais clara do que é implementar o ESG. Muitas ações já são adotadas pelas empresas. Por vezes falta institucionalizar, falta transparência, não é divulgado, falta métrica. Então, tem muita coisa feita e agora nós temos aí a ordem do dia é sistematizar. E ESG, não preciso falar, que é saneamento. Num país em que a população equivalente à do Canadá não tem água tratada na torneira. Do Canadá, em que somada à população da França e da Espanha, não tem o esgoto tratado. Então, a gente lança efluentes sem tratamento, né, curso e assim por diante. Isso é inadmissível. O cenário é horrendo. Então, as medidas o saneamento, de novo, é ESG na veia, no tubo. E outro dado. Olha só, domicílios com serviço de esgoto. Na região sudeste, 76% dos domicílios na região sudeste tem serviço de esgoto. Na região norte, apenas 7% dos domicílios têm serviço de esgoto. Municípios com tratamento de esgoto. No sudeste, 95% dos municípios têm tratamento de esgoto. No caso do norte, apenas 13%. Domicílio sem abastecimento de água. A gente acabou de ver os 35 milhões de brasileiros e esse número aqui reflete. E os municípios sem estação de tratamento. O cenário se agrava quando a gente passa por outro pilar do saneamento, que é resíduos, lixo. Quase 3 mil municípios lançam tudo que gera em lixões, vala, buraco, sem controle, contaminando água, solo. Isso aqui, ó, não dá para ficar tranquilo com esse cenário horroroso. Isso aqui é realidade em quase 3 mil municípios de 4.570. 4 mil não, 5.570. De 5.570 municípios, na ordem de 2.800 não encaminham os seus resíduos rejeitos para disposição adequada. Em pleno 2022, discutindo cidades inteligentes, Smart Cities, 5G e o setor de saneamento dá aula em tecnologia. Hoje, a quantidade de startups que estão envolvidas nesse segmento para mensuração, redução de perda, entre tantos outros temas. Olha isso aqui. Brasil, 2021. Isso incomoda. Isso, para mim, assim, me revolta às vezes. Tenho defensor do marco do saneamento do Brasil. Falo com muito orgulho, faço questão de trabalhar esse tema na academia também, não só na iniciativa privada, mas para mostrar o que o Brasil precisa. O Brasil precisa, até porque, veja só, a nossa Constituição brasileira, o que ela assegura? Dignidade da pessoa humana. Aonde está a dignidade aqui? Eu não enxergo. Aqui, não existe. Vou mais. A Constituição Federal busca construir uma sociedade justa. Onde está a justiça aqui? Uma sociedade com desenvolvimento nacional, busca erradicar a pobreza, reduzir desigualdade. É um direito social à saúde e à moradia. Compete à União, Estados e municípios combater a poluição com programas de melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico. A saúde é um direito de todos, dever do Estado. E um nosso também direito de ter um ambiente ecologicamente equilibrado. É o que nós não vemos aqui. Certamente não vemos aqui. Então, quando eu estou tratando de ESG, eu estou ajudando a cumprir, inclusive, uma obrigação constitucional. Assegurar dignidade para as pessoas. De poder abrir a torneira e ter água tratada. De poder dar descarga e não ser lançado diretamente, de ter tratamento. De tudo que eu gero ser encaminhado para uma destinação correta.
É isso o Brasil precisa, urgente, e aqui nós temos, né? Estamos na casa aqui, nas famas, o que, mais uma vez, me deixa muito orgulhoso de falar aqui na casa. O Trata faz um trabalho incrível como um think tank do setor de saneamento, porque nós não podemos admitir um cenário como esse. E, dentro do ESG, se tem ESG no DNA, pense bem. Né? Esse é um tema importante. Cuidado, foi muito bem falado a questão do greenwash. Né? O ano passado, no começo desse ano, uma das gestoras do Deutsche Bank foi aberta uma investigação pela SEC. Automaticamente as ações caíram à medida que foi instaurado o procedimento, as ações caíram 12%. Né, da gestora. Imagina uma gestora que administra aí, 10 bi, perder 1 bi 200 com a abertura, né, de um procedimento para investigar o greenwash. Então, na Europa, nos últimos 2, 3 anos, mais de 2 trilhões de dólares tiveram que remover o rótulo ESG em razão do aumento da criticidade e da seriedade da abordagem do tema. Inclusive, nesse caso concreto, teve repercussão, inclusive, criminal. Polícia alemã faz busca anti-greenwash no Deutsche Bank. E aqui para mostrar para vocês que surgiram evidências de que os fatores ambientais, sociais e de governança tenham sido relevantes para uma pequena parte do capital. Então, você imagina, hipoteticamente, lá, 10 bilhões de investimento e o investimento ESG em 3, 4, 5 milhões de reais. Quer dizer, é pífio, né? Traço. É irrelevante dentro do portfólio. Então, aqui foi instaurado um processo criminal também para avaliar a questão da fraude no uso ou afirmações exageradas da importância do ESG. E, para concluir, porque eu já ultrapassei 1 minuto do meu tempo, mitos e verdades sobre os critérios ESG nas empresas. As pequenas empresas não precisam se preocupar com ESG. Mito dos grandes. O tema começa na cadeia alimentar e alcança todo mundo. Então, não dá para fugir desse tema. Favorecem a fidelização de clientes, é fato. Melhora o desempenho financeiro e aumenta a confiança do investidor, verdade. Só são eficientes no mercado financeiro, mito. É uma moda, já passa, equívoco. Adotá-los fica caro. Também, até porque, veja, quem já vem implementando, você tem aperfeiçoamentos a ser feito. Agora, quem vai começar, mas veja, nós já temos a questão de ambiente do trabalho, segurança do trabalho, a própria ISO 14000, então, vários procedimentos já instaurados, já vem aperfeiçoando o tema há muito tempo, nas diferentes vertentes do ESG. Fortalecem a imagem da empresa, sem dúvida alguma, são uma prática restrita aos mais jovens, besteira. Nesse curso do MBA, aliás, que eu coordeno, eu fiquei muito orgulhoso que a última turma, e aqui a professora Luciana está aqui junto, a última turma tinha 3 alunos com mais de 70 anos. Um com 74, um com 76 e outro com 72. Eu fiquei super assim, orgulhoso e ouvi-los, o entusiasmo, quer entender como acontece, o que é, assim, entusiasmado com o tema. O que desmistifica que é um tema da molecada ou da turma jovem. E, por fim, exige a mudança de mentalidade e cultura, sem dúvida alguma. Por isso que eu falei, dos comitês que eu participo, dos conselhos, ou está o CEO e CFO, ou está um ou outro. Ponto. O tema tem relevância. Não é um tema de ordem de prioridade. Então, queria aqui mais uma vez agradecê-los, privilégio falar com vocês, e desculpa de ter ultrapassado aqui os meus minutinhos. Muito obrigada, Fabrício. Até respondendo aqui, eu vi algumas mensagens. Eu vou pedir aqui, se Fabrício, Nelson e Pedro, depois podem compartilhar o material que vocês apresentaram, que a gente vai enviar para os participantes, pode ser? Até aqui com uma conversa, já veio, Fabrício Nelson falou, assim, a norma BNT foi construída nesse momento, especialmente para a gente conseguir atender pequenas e médias empresas, que são a base da economia do nosso país, e está aí na mão das grandes empresas e as FAMAs, a gente representa empresas de grande porte a pequeno porte, temos aí, poxa, só no mercado nosso, 100% do mercado de ferro fundido, 96% da tubulação de PVC, a gente representa mais ou menos 90% em média do mercado que a gente atende, e a ideia
de todos precisam os grandes trabalhar, sim, no escopo 3. O escopo 3 mais está sendo demandado por investidores internacionais, que as verbas não vêm se não tiver o escopo 3 embutido. O escopo 3, para quem não sabe, é você realmente envolver a sua cadeia de valor, não basta você praticar dentro de casa, mas você tem que influenciar a sua cadeia a tratar o assunto da mesma forma, né? O princípio da rastreabilidade também aí na área de ESG. Nesse sentido, eu fico extremamente feliz quando eu vejo o BNDES criando aí, ampliando o seu leque de investimentos contabilizando esses critérios ESG. Quando eu vejo uma CVM que, a partir agora de 2023, amplia os indicadores, né, abrir os dados de ESG, agora obrigatórios dentro dos relatos. Então, não é realmente moda, não dá para ser moda, não é possível ser moda, tamanhos aspectos ambientais. É preciso, sim, medir, é preciso indicadores. Concordo com o Nelson, no berço aí da qualidade, as FAMAS é uma associação voltada à qualidade e conformidade. Então, a gente fala, não se gerencia o que não é medido. Então, a gente precisa de indicadores, não é possível trabalhar mais com greenwashing, temos aí toda uma mídia, toda uma sociedade cobrando por isso. Então, feliz mesmo de ter vocês aí como representantes, e o spoiler imenso aí da Norma BNT, Fabrício, que poxa, a gente dá aula juntos aí, ele coordena um curso, a gente vem trabalhando, muito feliz de ver empresas pedindo para saber cada vez mais, levando o conceito dentro. E Pedro, muitíssimo obrigada por você falar agora, representando o BNDES, que vem fazendo no saneamento um super trabalho, desde a estruturação aí, um novo marco de saneamento, e agora, cada vez mais, fomentando as questões de ESG, trazendo na mesa a questão de capacitação, né? Porque a gente cria indicadores, cria toda uma sequência, critérios, mas a gente precisa de pessoas empáticas e capacitadas para trabalhar no assunto. Isso tem que entrar na cultura da organização. E não se fala mais de ESG há muito tempo, a gente fala de ESGF, de financial, sim financeiro, não é o ambiental, o social e o governança, bem atrelado a questões financeiras, de ganhos financeiros, ou o EESG, que é o The Economic, né? Então, vamos falar um pouquinho bem do BNDES, trazendo um tema dele, que a gente trouxe sobre a importância das diretrizes ESG em investimentos de propósito e impactos positivos no saneamento. Quem vai falar com a gente é o Pedro Bruno, que é superintendente de parcerias em infraestrutura social e serviços ambientais do BNDES. Ele está no BNDES desde 2010 e atualmente lidera a Superintendência de Parcerias em Infraestrutura Social e Serviços Ambientais, unidade criada em abril de 2022, para fazer frente ao crescimento e à diversificação da carteira de projetos de parcerias, concessões, PPPs, privatizações, associadas à atuação socioambiental do BNDES. Ele coordena times responsáveis por um portfólio de 90 projetos e capital mobilizado de cerca de 134 bilhões, referência de agosto de 2022. O foco da atuação se concentra na estruturação de projetos associados à infraestrutura social, e aí, Fabrício, envolvendo resíduos sólidos, que sim, a gente tem que se preocupar com isso, com os lixos que estão aí impossíveis, com o saneamento, saúde, educação e segurança pública. Na verdade, isso está tudo permeando uma mesma face, a gente está falando de uma mesma coisa, e aos serviços ambientais, parques, florestas, carbono florestal e pagamentos por serviços ambientais. Pedro Bruno, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite e participar com a gente aqui dessa conversa sobre ESG no saneamento.
Eu que agradeço, Luciana, boa tarde a todos. Cumprimento aqui Nelson e Fabrício. Difícil falar depois de vocês aqui. Depois da veemência do Fabrício, eu só tenho que corroborar tudo que foi dito aqui e buscar trazer aqui a contribuição para o debate, né, a partir da visão do BNDES. Agradeço, então, as FAMs aí pelo honroso convite. Eu vou tomar a liberdade aqui também, pessoal. Vou ser diligente com o tempo, qualquer coisa você puxa a minha orelha aqui, tá, Luciana? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Só para eu me certificar, vocês conseguem visualizar aí, correto? Sim, tudo em ordem, Pedro. Tá ótimo. E para mim, assim, é uma grande oportunidade, né, porque a gente está falando, né, da agenda ESG, falando de agenda do saneamento, no ano que o BNDES completa 70 anos, né? Então, assim, e como instituição, né, de desenvolvimento do país, né, então a gente já vem atuando nisso já há bastante tempo, né? Eu queria trazer aqui rapidamente uma linha do tempo, né? Então, o próprio S do BNDES, né, ele já surge aí, né, na década de 90, né, desde meados de 90, o banco já tem uma política ambiental, socioambiental bastante ativa, né? Então, assim, de maneira que, até cumprindo o seu papel também de ser um ente indutor dessa agenda de sustentabilidade no Brasil, o banco já vem cumprindo esse papel, e é importante destacar, e aí até aproveito, né, agradeço aí a Luciana pela apresentação, minha apresentação, e faço menção que a gente criou, né, eu vou falar um pouquinho da atuação do banco no crédito, né, e na estruturação de parcerias, eu respondo pelas parcerias, e a gente criou agora em abril desse ano, fruto até de uma revisão da nossa estratégia, né, essa superintendência que eu tenho o privilégio de tocar, né, de parcerias em infraestrutura social, né, e quando me refiro a infraestrutura social, então, me refiro, né, ao saneamento, que é o carro-chefe da nossa agenda, mas também ao setor de resíduos sólidos urbanos, vou falar um pouquinho também para vocês sobre ele, educação, saúde, segurança e serviços ambientais, né? E essas coisas estão juntas porque está tudo conectado, né? Então, nos serviços ambientais, toda a agenda do carbono, né? Todo esse esforço de descarbonização da economia, então isso tudo está linkado, né? Eu acho que o Fabrício foi muito feliz na fala dele, né? De trazer ali a desmistificação e trazer os conceitos, porque no final está tudo linkado. Em 21, né? O BNDES reafirma o seu compromisso, né, com o desenvolvimento sustentável. Então, temos 3 grandes objetivos de sustentabilidade, né? Promover o desenvolvimento sustentável no Brasil, né? Apoiando o atingimento dos ODS, promover a transição para uma economia neutra em carbono, né? Ampliar as práticas da ESG na nossa organização e estimular nas demais, né? Então, esse é um tema muito importante que vai perpassar, né, vamos dizer, uma revisão geral de toda aqui a atuação do BNDES em prol da agenda de sustentabilidade. Eu queria destacar também, a gente acabou de sair da COP27, né, então nela o BNDES também firmou compromissos de neutralidade, né, então queria passar por isso rapidamente. Então, o primeiro deles é neutralidade em carbono até 2050, neutralização das emissões do escopo 1 e 2, né, a partir de 25, né, finalização do inventário das emissões de escopo 3 para a carteira do banco em 23. Né? Então, a Luciana foi muito feliz aqui também na fala de que a gente só consegue, né, gerir o que a gente mede. Né? Então, assim, o começo de toda essa história aqui de escopo 3, né, é de fato a gente ter essa mensuração, né, dos inventários aí, né, de emissões, para que a partir disso sejam traçadas as metas. Quando eu falar, né, da nossa linha de crédito, a ESG, que também foi mencionada pelo Nelson, né, então ela tem justamente esse objetivo, né, de estimular, por meio de um incentivo financeiro, né, que as empresas se engajem também com as suas metas de sustentabilidade. Então, o BNDES coloca essas metas também para 23, né, ele definir a meta de neutralidade para a carteira de crédito como um todo, né, operações diretas, indiretas, né, definir esse engajamento junto aos clientes. Então, como que o BNDES vai estimular isso, né? Uma forma de fazer isso é por meio de um incentivo, né, na própria taxa, né, de financiamento do banco, né, e também auxiliar os nossos clientes, né, no seu processo de descarbonização. E aí eu vou falar um pouquinho também até da nossa carteira de ativos ambientais, né, geradores de crédito de carbono, para fazer essa neutralização, né, com as empresas aí que têm, obviamente, seus passivos ambientais a serem compensados, né. De uma maneira ampla, né, o que o BNDES apoia em termos de sustentabilidade? Então, a gente apoia, né, projetos para melhoria de condições sociais e ambientais no país, né? Então, para isso, temos condições financeiras, né, favoráveis, né? Energias renováveis, né, temos muito orgulho de ser aqui, né, uma das instituições que mais apoia, né, projetos de energia renovável no país. O saneamento, né, então nós estamos aqui falando, né, para o setor de saneamento. Então, talvez seja um dos setores que traz mais externalidades positivas, né? Então, para nós é fundamental alavancar os investimentos em saneamento. A gente vê com
com muita felicidade, né? O BNDES se orgulha aí de que, com os 2 anos completos esse ano, né, do Marco Legal do Saneamento, a gente ter apoiado aí os empreendimentos que foram, né, a leilão, as concessões, eu diria de mais de 95%, né, dos investimentos contratados em saneamento foram frutos de projetos estruturados aqui pela equipe do banco. O investimento social das empresas, né, inclusão social, inclusão produtiva, microcrédito, recuperação de idiomas, né, de biomas e capacitação, né, também fundamental para avançarmos com essa agenda. 68% da carteira de crédito hoje do banco, né, ela está vinculada a projetos de economia verde e desenvolvimento social, né? Então, nós estamos falando aqui de 238 bilhões de reais, né? A gente tem um acompanhamento aqui, eu peço desculpa que o detalhamento está ainda no segundo trimestre, né? Mas a gente acompanha, então, também isso aberto, né? Desembolsos vinculados aos ODS, desembolsos vinculados à NDC, emissões evitadas, então, tudo dentro dessa lógica de que o que a gente não consegue, né, medir, a gente não consegue gerir e não consegue induzir, né? Então, é fundamental que o banco ele dê o exemplo, né? E ele dá o exemplo utilizando todas essas métricas, todas essas referências do ponto de vista de medição. Alguns avanços importantes que eu queria destacar, né, da agenda ASG, né, falando o termo aportuguesado. Então, né, a própria adesão ao Pacto Global da ONU por parte do banco, o aumento, né, do orçamento do Fundo Socioambiental, né, então é por meio dele que são recursos não reembolsáveis que a gente consegue também aí apoiar, né, setores de educação, meio ambiente, geração de emprego e renda. A gente tem avançado bastante com as operações de match fund, né, então combinando recursos não reembolsáveis do banco com recursos, né, de parceiros privados, e com isso a gente consegue alavancar, né, os investimentos para essas agendas, né? Também um posicionamento mais firme, né? Então, em relação a setores que o banco não vai apoiar, dado o impacto para o meio ambiente. Então, também há uma revisão, né, da lista de exclusão, né, que são setores que o banco não apoia, né? Criamos aí o BNDES Parques e Florestas para apoiar, né, com crédito também a taxas bastante competitivas, né, investimentos para concessões nesses setores, com foco em preservação ambiental, em redução do desmatamento. E o crédito, né, ASG mencionado, o programa de crédito que foi ampliado agora, né, para 2 bi aí, o orçamento, né, dentro da lógica do Linked Low, né, então vinculado a um conjunto de metas que a empresa se compromete, ela tem um incentivo financeiro ali em termos de redução, né, da taxa de financiamento que é paga ao BNDES. Então, esses são alguns destaques da carteira. E eu hoje, né, tenho o privilégio de responder aqui pela área de parcerias. Muitas vezes ela não é de conhecimento amplo, né? Então tomo a liberdade de falar um pouquinho para vocês. O BNDES sempre foi visto ali, né, como uma instituição que tem o foco em crédito, né, soluções financeiras, e a gente vem, sobretudo aí a partir de 2019, ampliando, né, o banco, né, o presidente Montezano gosta de mencionar que deixar de ser, né, uma instituição, né, de um único produto, crédito, para ser uma multiplataforma. Então a gente vem ampliando os instrumentos do banco, e talvez um dos grandes destaques seja, né, a fábrica de projetos, né? Então também um entendimento de que para que a gente consiga alavancar investimentos, né, em vários setores que vão trazer externalidades positivas para o país, seja em termos de desenvolvimento social, preservação ambiental, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, né, a gente precisa ter bons projetos atrativos aos olhos dos parceiros privados. Então a fábrica ela vem muito nesse propósito, né, de apoiar os nossos clientes do setor público, né, em nível federal, estadual, municipal, né, a modelar projetos consistentes que vão ao mercado, né, para trazer parceiros privados, sempre com o objetivo, né, de gerar desenvolvimento e impacto na ponta, né. Dentro disso, então, a gente tem apoiado, né, desde a originação desses projetos. Então, pegando um exemplo bem concreto, né, a gente teve agora eleições em âmbito estadual e federal, então a gente já começa agora o time do banco a estudar os próprios planos de governo, participando inclusive das discussões de equipes de transição nos estados, no governo federal, né, para mapear dali um conjunto de projetos potenciais, né, a serem levados e modelados no arranjo de parceria, né. Depois a gente faz toda a etapa de estruturação desses projetos, a promoção desses projetos para atrair investidores para os mesmos, né, e depois entra no nosso fluxo do buy side, né, então todas as soluções também de financiamento, estão dentro de uma lógica aqui de one-stop shop. Temos hoje 4 verticais dessa atuação, né? Eu lidero a primeira delas aqui, que são todos os projetos de concessões e parcerias, né, de infraestrutura socioambiental. Para dar uns grandes números aqui da carteira, né? Então hoje a gente tem 197 projetos em carteira, dos quais 35 de leiloados. Desses 35, 11 no setor de saneamento, né? Então, nos últimos aí 2 anos, né? Então, me refiro aqui a Alagoas, vou detalhar na sequência o saneamento. Então, se a gente somar aqui
projetos já leiloados e a carteira ativa, estamos falando de mais de 460 bilhões de reais de capital mobilizado, e um destaque, né, dentro também da pauta ESG, é a concentração de projetos associados a essa agenda. Então, para além do saneamento, se a gente olhar ali ativos ambientais hoje, concessões de parques e concessões de florestas, né, 80 projetos, né, infraestrutura social, saúde, educação e segurança, mais 12 projetos, né, em infra urbana, para além da carteira de saneamento, né, 11 já leiloados, 10 em estruturação, resíduos sólidos urbanos também, uma carteira que está, né, incipiente ali, mas que a gente vai dar né, a gente está muito otimista de dar um grande salto nessa carteira também na sequência, eu vou comentar com vocês. Então, esse é um foco muito grande da nossa atuação, olhando especificamente para o setor de saneamento, né? Então, esses projetos leiloados, né, têm um impacto aí, né, da ordem de 80 bilhões de reais, né? Então, tivemos Alagoas, né, os blocos de Alagoas, Cariacica no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amapá, Alagoas. Temos agora, no final, né, do mês, agora de dezembro, dia 20, agendado, né, o leilão da Corsan, da Companhia de Saneamento, né, do Estado do Rio Grande do Sul, então mais 13 bilhões de investimentos para a pauta do saneamento. Já no pipeline de projetos contratados, né, BNDES contratado para estruturar, temos aí Paraíba, Rondônia, Sergipe, Minas Gerais, Alagoas, Prefeitura de Porto Alegre, e é importante dizer também que, dado que a gente teve agora uma renovação de ciclos políticos, né, então, o tema do saneamento, e aí eu cumprimento até a Luana do Trata, que está aqui, faz um papel fundamental também de advocacy em prol dessa agenda, né, como o Fabrício destacou, nós estamos aqui, né, algumas décadas atrasados nessa agenda para o país, né, então precisamos avançar e avançar com celeridade. E o bacana é que a cada caso de sucesso fica claro para a gente, né, uma percepção da agenda positiva, né? Então, o que a gente vê hoje são já governadores eleitos já batendo as portas do BNDES e querendo também o apoio do banco para conduzir esses projetos. Então, a gente espera também ampliar muito em breve essa carteira de outros entes, né, que vamos ajudar, né, com as suas metas de universalização, com os aspectos de regionalização. Então, a nossa visão hoje no banco ela é muito otimista, né? E, na verdade, dentro de uma esteira da atuação do banco, né, quando eu gero aqui, né, por meio da estruturação, os leilões de saneamento, na sequência eu vou gerar, né, os financiamentos para os concessionários, e com isso eu vou mobilizar toda a cadeia de fornecedores associados ao saneamento, né? Então, nós temos até uma preocupação grande, fruto aí de conversas também, né, com a Luciana e a equipe, até da gente ter, né, condição de atender a toda essa demanda que se projeta, né, e não é nenhuma projeção, são investimentos já contratualizados, né, para os próximos anos no Brasil. Então, sem sombra de dúvidas, é um setor que atravessa por uma transformação. Eu estava hoje pela manhã num evento da BDIB, né, e a gente brinca lá na BDIB que o saneamento, né, de alguns anos atrás deixou de ser o patinho feio dentro do setor de infraestrutura para ser talvez o principal destaque. Isso é mérito, né, de todos que estão aqui no painel, né, de todos que estão aqui, não só os painelistas, mas de toda a cadeia de setores. Vocês são peça fundamental, né, para que o setor continue nesse momento de pujança e que a gente consiga, de fato, né, prover esses investimentos que vão gerar um impacto na vida de milhões de brasileiros, né? Não podemos ter um país, né, que tem, né, a economia que tem com 100 milhões de brasileiros sem ter tratamento de esgoto. Então, estamos avançando bastante, né? Esses projetos já atendem aí cerca de 35 milhões de brasileiros e temos ainda, né, muito que fazer e temos que ter pressa, porque 2033 é logo ali. Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Eu trago aqui, né, o exemplo do Rio de Janeiro, pela magnitude do programa de saneamento do Rio de Janeiro, né? Então, as concessões, né, elas vão impactar ali 14 milhões de pessoas, né, 49 municípios que vão ter a universalização do seu serviço de água e esgoto, né? Vão gerar mais de 45 mil postos de trabalho, né? 1,8 bi de investimento para despoluir a Baía de Guanabara, e a gente vê todo o efeito de externalidade positiva, né, trazido aqui pela valorização imobiliária dessas regiões, pelo que se vai economizar, né, em termos de gastos com saúde. Então, no final do dia também, né, toda essa externalidade positiva do discurso, ela é traduzida em números, né, em números e economia, né? Então, isso é fundamental. 25 bilhões de outorgas arrecadadas, né, 27 bilhões de investimentos nos próximos 12 anos. Então, esse é o maior projeto de saneamento aí, né, da história, e que, né, o exemplo do Rio e dos outros estados que já fizeram sirvam de referência para os projetos vindouros. A gente tem, né, uma visão muito otimista disso, né? E aí também, para falar muito rapidamente do setor de resíduos sólidos urbanos, né,
é uma diretriz estratégica do BNDES, né? Para além de continuar atuando e fortalecer a atuação para o setor de saneamento, também ampliar a sua atuação para projetos de parcerias no setor de resíduos sólidos urbanos, com um olhar de escala, né? Então, quando eu olho para municípios, aí complementando um pouco os dados que o Fabrício trouxe, né? Eu estou falando aí que metade dos municípios brasileiros ainda tem, né, despejo de resíduos em lixões, né? Então, assim, nós estamos aqui algumas décadas atrasados, né? 18 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo, né? 40% dos resíduos coletados não têm destinação adequada, né? Quase 3 mil municípios do país não têm destinação adequada de resíduos sólidos. Então, vejam, né, o atraso e, ao mesmo tempo, o potencial dessa agenda. E conversa também aqui com a atuação, né, dos senhores e senhoras aqui. Então, essa é uma agenda que a gente está também querendo avançar, né, e aí dando até uma informação aqui em primeiríssima mão, né, nós vamos anunciar já na semana que vem, aí, em parceria com a Caixa Econômica Federal, com o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, um chamamento público de projetos para o setor de resíduos sólidos urbanos. Então, a gente espera também poder já virar o ano agora com uma carteira robusta, né? Hoje o BNDES tem, em resíduos sólidos urbanos, apenas um projeto, que é o projeto do estado do Amapá, né, os 16 municípios, então também a reboque de uma operação muito bem sucedida, né, de saneamento no Amapá. A gente avança agora para a agenda de resíduos, mas a gente espera poder abarcar com esse chamamento um percentual, né, do desafio que está colocado na tela aqui, que é a demanda, né, por investimentos no setor de resíduos sólidos urbanos. E aí, para finalizar, né, então, assim, para além de toda a externalidade positiva para a pauta ESG que um projeto de saneamento traz, né, hoje a gente tem buscado também, nesse processo nosso de modelagem desse projeto, no papel do banco de estruturador, trazer, então, para essa modelagem, uma série de conceitos, premissas, referências em ESG. Então, um foco muito grande, né, em modelar soluções sustentáveis, um olhar para aquelas que tragam maior impacto socioambiental, né, incorporar critérios de avaliação de infraestrutura sustentável, né, na modelagem. Então, como é que a gente vai medir isso, né? Como é que eu vou medir isso depois do concessionário? Como é que eu vou prever isso no contrato de concessão para que o órgão regulador depois ele consiga aferir isso, né? É fundamental. A agenda Infratec, né? Então, a gente vê no saneamento, talvez um dos grandes desafios aqui é eficiência, né? É perda. Então, inovação, novas tecnologias aqui é fundamental para trazer mais eficiência, mais sustentabilidade, né? Resiliência. Então contribui muito para a agenda. O inventário de carbono dos projetos é fundamental. A discussão associada a pagamentos por serviços ambientais. Eu falei rapidamente da carteira de ativos ambientais, o BNDES também se orgulha. Hoje a gente tem, né, mais de 17 milhões de hectares de áreas verdes no Brasil sendo estruturadas sob a forma de parceria. É a maior carteira de ativos ambientais do mundo, né? E essa carteira, ela tem um potencial de ser uma grande geradora de crédito de carbono, né, que vai poder fazer frente à demanda por crédito de carbono hoje para fins de compensação ambiental, que é um tema que, se não está na agenda das empresas, já deveria estar. Então, quem não está com isso na sua agenda tem que correr atrás. E aí, com isso, Luciano, eu também finalizo aqui. 18 minutos, passei 3 do meu tempo, peço desculpas aí, mas é porque a gente se empolga por falar de uma agenda tão relevante e fico aqui à disposição de vocês também. Muito obrigado. Eu agradeço super, Pedro, muito boa apresentação, muito boa apresentação de vocês três. Eu acho que abriu a pauta que a gente queria discutir mesmo, né? A amplitude do que é a discussão de ESG e a transversalidade, especialmente, desse assunto, né? E a premência de gente discutir e implementar, não é discutir, é implementar mesmo, implementar e medir e padronizar. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu já vi que o Luiz, você tem uma pergunta que você colocou no chat, né? Mais alguém? Por favor, ergue a mão, se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Mas o Luiz, pois primeiro, gostaria de falar? Pois não, Marcos, mas, Luiz, você quer falar? Depois o Marcos já entra na próxima. Agradeço. Luiz? Me ouviu, Lu? Oi, agora estou ouvindo. Pois não. Então, a minha internet está bem ruim, então, se você puder ler, eu agradeço. Tá bom. O Luiz da Roca, o Luiz Pinto da Roca, ele perguntou se é possível uma empresa falar de ESG sem ter qualidade e desempenho adequado dos produtos que fornece. Eu acho que esse... Nelson, quer responder essa? Vamos lá, falar de qualidade.
Bom, essa pergunta é ótima, né? Bom, primeiro, eu considero que SG é uma jornada, né? Uma jornada evolutiva aí da empresa. Não dá para a gente falar, eu sou o SG só acho que esse tipo de afirmação já denota um pouco de acho que uma presunção aí que não é muito transparente. Então, agora, vamos estabelecer o que é qualidade de produto, né? Uma empresa que tenha um sistema de gestão da qualidade implementado, eu acho que isso é o grande fundamento para você ter um modelo de gestão, né? Então, para mim, na minha visão, você precisa ter um modelo de gestão, né, da qualidade implementado como base para você poder, inclusive, rastrear o que vai ocorrer nas suas externalidades e na materialidade, enfim, de cada um dos critérios ESG que forem abordados, para que você possa ter gestão. Porque, como falou a Luciana, se você não mede, não existe, né? E basicamente é isso. Agora, isso não significa que, eventualmente, um produto não possa sair com defeito. Ele vai sair. Como isso aqui vai ser ouvido por muita gente, a gente acha que ter o sistema da qualidade vai fazer com que nenhum produto saia com defeito. Não, ele pode sair com defeito, mas você vai ter condições de rastrear a razão pela qual saiu com defeito, identificar e fazer as correções, né, as ações corretivas necessárias enfim, evoluir, né, no PDCA, que a gente chama do sistema da qualidade, para que isso seja também uma jornada contínua. Então, eu considero que possuir um sistema de gestão implementado é fundamental. Ter a certificação ou não, isso já é uma outra discussão, mas é importante ter um sistema implementado. Obrigada, Nelson. É o Marcos, quem gostaria de falar? Marcos Antônio. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Só dar um salve aí para o professor Fabrício, né? Sou aluno dele no curso de MBA, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito sobre a apresentação do BNDES, né? A questão é da parceria, né? É possível, por exemplo, uma entidade do terceiro setor elaborar um projeto, né, socioambiental ou qualquer outra área do ESG, né, e essa entidade, se ela tiver todos os requisitos, né, ela conseguir, por exemplo, participar desses projetos de parceria social, isso especificamente junto ao BNDES. A gente sabe que existem empresas, igual eu trabalho na Embraer aqui em São José dos Campos, a Embraer já tem um histórico de parceria social, né, com ONGs. A minha dúvida seria especificamente, diretamente uma ONG, né? O terceiro setor, ele pleitear aí parcerias junto ao BNDES, né? Como um foco de, por exemplo, o próprio BNDES intermediar essa parceria. Essas são as duas dúvidas. Obrigado. Marcos, então deixa eu só ver se eu entendi bem a sua pergunta aqui, né? Então, entidades do terceiro setor colaborar com a agenda de parceria do banco, né? Isso. E aí, específico para o saneamento, no caso, não específico, pode ser para o saneamento, que eu já tenho alguns projetos, mas geral, né? Até o âmbito ambiental, caso a entidade ela consiga comprovar, por exemplo, que ela tem um projeto, por exemplo, que ajuda na questão do mercado de carbono, né? Isso é possível, por exemplo, uma entidade do terceiro setor, né, conseguir uma parceria junto ao BNDES direto, ou o BNDES fazendo a questão da ponte entre a organização, né, a ONG e a empresa, ou até mesmo o próprio BNDES com linhas de créditos diretamente para a ONG. Claro que se ela tiver todo o aspecto legal para isso. Só gostaria de saber se existe isso, né? Não, perfeito. Assim, então, existe, né? Existem, inclusive, várias formas de apoio. Eu tomei a liberdade, eu coloquei aqui no chat o link para o BNDES Fundo Socioambiental. Tá? Excelente. Então, assim, o Fundo Socioambiental não é um programa que eu lidero aqui no banco, né? Mas só para te dar um overview bem geral, né? Então, o fundo faz chamadas de projetos setoriais.
projetos de educação, né, projetos de apoio, né, à pauta do meio ambiente, geração de emprego e renda, teve uma chamada para saneamento, salvo engano, e aí ele é vocacionado, inclusive, para entidades do terceiro setor, tá? Então, assim, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Então, o que eu te sugiro, Marcos, é que você dê uma olhada, lá vai ter direitinho o canal de contato, e temos, assim, estamos super abertos, isso tem sido hoje algo muito estimulado dentro do banco, né? Então, para avançarmos com essa agenda, né, um discurso aqui meio clichê, mas temos que reunir o maior número de esforços possíveis aí, né? Então, com certeza tem apoio via o fundo, para além de outras, né? Porque eu acho que não cabe mas para além de outras frentes do banco também, com organizações do terceiro setor, ok? Muito obrigado. O próprio só porque eu estou aproveitando a Luana aqui, a grande parceira, o próprio Trata Brasil, né, que é uma instituição do terceiro setor, é um grande parceiro do BNDES em prol da agenda do saneamento. Só para te dar um exemplo aqui concreto, tá bom? Ok, muito obrigado. E eu gostaria também de agradecer aos organizadores do evento, a qualidade de conteúdo excelente. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente está chegando às 6 horas da tarde, para a gente não atrasar a todos. Eu só queria colocar para os 3 palestrantes, eu vou enviar já vou até explicitar quais são as perguntas, eu vou orientar uma para cada. Se vocês puderem formalizar a resposta delas, eu transmito junto com a apresentação para todos os participantes. Para o Fabrício, eu vou enviar uma pergunta assim, ó, quais são os principais desafios no Brasil para a implantação dos critérios ESG, especialmente na cadeia do saneamento? Quais são os principais desafios? Pode encarar essa pergunta, Fabrício? Então, veja, no fundo, na minha opinião, né, o desafio está na ordem de priorização do tema pela agenda pública. Porque, veja, nós temos um déficit que já ficou aqui evidenciado. Já outro ponto que é concreto aqui, o ESG é saneamento, saneamento é ESG. Então, é indissociável um tema do outro. Agora, só vai aumentar o ESG a partir do momento que melhorar os índices. E melhorar o índice é investimento, é ampliar a cadeia, é ampliar o investimento, ampliar as concessões, as modelagens, as parcerias públicos-privadas. E aqui eu falo com muito orgulho até do Pedro estar aqui, porque eu tive a oportunidade de fazer Casal, né, o primeiro projeto do BNDES, que foi assim, histórico. Né? O time do BNDES é impressionante a qualidade, então a gente aprende muito como terceiro dentro desse processo, e resíduo é um outro que a gente tem acompanhado pela Caixa, nós estamos lá pela Caixa também com 2 consórcios, que é um que a gente quer ver o Brasil melhor, e assim, talvez sejam os grandes hoje, a Caixa e o BNDES, os grandes estruturadores de projetos do país, né? Projetos isentos, independentes, para a melhoria do país. Entendeu? Não é uma modelagem feita pelo privado, seja no âmbito de MIP, PMI, não, é o BNDES estruturando o projeto, é a Caixa conduzindo essa discussão. Então, o desafio, fundamentalmente, é priorizar o investimento, água, esgoto e resíduo. Se priorizar investimento, você tem SG. Se não investir, continuamos com o problema. Muito obrigada, Fabrício. O Nelson, vou mandar, Nelson, senhora, como será a vigilância de mercado para validação dos indicadores ESG? Tá? Joia, não tá com, você está sem som, mas ok. Vou elaborar, sim, pode deixar. Joia. E para o Pedro, quais os principais indicadores e critérios para se obter os investimentos BNDES em ESG? Pode ser? Combinado, Luciano. Olha, muito obrigada mesmo a vocês, todos que participaram, agradeço. Esse é um termo que nós das FAMAS temos um especial carinho, como eu disse, trabalhamos com qualidade, conformidade, a gente traz dentro da entidade, os associados, que qualidade é o movimento da sustentabilidade. Não é possível sustentabilidade sem qualidade, não é possível. Então, a gente agradece aqui todos que estiveram. Luana aqui na tela, sempre parceira com a gente. A Luana
esteve aqui nas Parabéns famas. pelo evento. Muito obrigada, Luana. Excelente tema, excelente tema. A gente discutindo, e eu vou mandar, então, a gravação, e a gravação está no link, vocês viram que vai estar no site das famas, no YouTube das famas, né? Para vocês acessarem a palestra de hoje, mas para os que estiveram presentes, nós vamos mandar por e-mail as apresentações feitas pelos 3 palestrantes e essas respostas das perguntas que eu já falei aqui, vou enviar para o Nelson e para o Pedro. O Fabrício já respondeu. Muito obrigada a todas, um bom ano para vocês, que a gente tenha um 2023 muito promissor, já é aí, que a gente consiga fazer muito pelo saneamento, muito pelo ESG, muito pela sociedade brasileira que precisa de mais. Então, cada um fazendo sua parte, a gente vai junto para um lugar melhor. Muito obrigada a todos. Parabéns, viu, Luciana? Parabéns, Pedro. Muito prazer. Parabéns, gente. Obrigado a todos, pessoal. Parabéns a todos aí. Até mais. Parabéns a todos. Tchau. Parabéns às famas pela iniciativa.